Agora, refletindo a palavra com Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, domingo, o primeiro do tempo da Quaresma. Jesus, no deserto, era guiado pelo Espírito e foi tentado. A liturgia deste primeiro domingo da Quaresma nos leva ao deserto para avaliarmos nossa vida, nossos procedimentos e as tentações que vivenciamos diariamente e muitas vezes caímos, nos distanciando de Deus, fazendo de nossa vida um lugar propício para as tentações do diabo. Com isso, a liturgia quer nos mostrar o que podemos fazer para nos convertermos. No Evangelho, vemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, depois que voltou do Jordão, no deserto, foi tentado pelo diabo com aquilo que estava lhe faltando, mas não se deixou dominar pelas investidas e oferta do mal. Primeiro, o diabo viu que Jesus tinha fome e o desafiou dizendo que se ele realmente era filho de Deus, transformasse uma pedra em pão. Jesus percebe a grande armadilha e não se deixa seduzir por ela. Mesmo sentindo fome e tendo a proposta de solucionar essa necessidade, conseguindo comida fácil, tentando sobre o elemento do poder, ele sabia que o ser humano não vive somente de pão. O alimento material é importante, claro, mas não é o único que é necessário para a vida. Assim ele responde ao diabo. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. É preciso ficar atentos aos enganos e tentações das facilidades. Depois dessa tentação, Jesus foi levado pelo diabo para um monte alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse que tudo aquilo poderia ser dele, se ele se ajoelhasse, o adorasse e aceitasse essa proposta. A proposta é absurda e tentadora. Há quem se venda por muito menos. Jesus, com toda força, resiste a mais essa tentação e responde ao diabo. A Escritura diz: só vocês adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Mas o diabo não desiste e tenta Jesus no outro ponto, a parte principal, a espiritualidade, a fé e o compromisso com Deus. O diabo leva Jesus para o centro do poder religioso, o templo, aquele que ficava em Jerusalém. Ele pede para ver que Jesus desafie Deus, questionando: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a seu respeito, que te guardem com cuidado, eles te levarão nas mãos. O diabo citou o salmo da liturgia de hoje, ou seja, o diabo também conhece as Sagradas Escrituras. Ele tenta Jesus utilizando a mesma ferramenta com a qual Jesus vinha se defendendo, só que manipulada de acordo com os seus interesses. Tem muita tentação fundamentada nas Sagradas Escrituras, inclusive nos nossos dias. Jesus resistiu e venceu as tentações. Isso foi possível porque ele confiou plenamente em Deus Pai e se deixou guiar pelo Espírito. O diabo não resiste a isso. É o que vemos no final do Evangelho. O diabo, tendo esgotado todas as suas artimanhas, se afastou para voltar no tempo oportuno. Meus irmãos, busquemos estar com vida repleta do Espírito Santo, pois, se não for assim, certamente seremos mais uma vítima do diabo e cairemos nas suas tentações. Precisamos nos preparar como nos ensina a segunda leitura. A palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração. Quem tem a palavra no coração não se deixa cair em tentação. Que Deus nos ajude. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus está no comando de tudo sempre, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.